Olá, galerinha! Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Chegando com a aulinha de redação para vocês aqui, tá? Galera, estava com saudade. Espero que estejam todos bem, relaxados, né? Independente dessa situação que o mundo tá passando, nessa situação caótica, mas vai dar tudo certo. E a gente precisa nos prepararmos para esse ensino médio até chegar no Enem, estar preparado para qualquer situação. Beleza? Então, na aula de hoje, nós vamos trabalhar com um tipo textual que nós já conversamos anteriormente, nós já discutimos, já brincamos. Só que na aula de hoje, nós temos como principal objetivo compreender as diferenças e perspectivas do foco narrativo e analisar textos de tipos diferentes. Tá certo? Então, por exemplo, o que é isso, professor? A nossa aula de hoje vai basear-se em quê? Foco narrativo, tipo narrativo. O que é isso? É justamente a interação, narrar um fato, um acontecimento, narrar uma história. Com base em quê? Nós vamos fazer esse fragmento baseado em qual foco? Foco do narrador, certo? O foco narrativo. Então, narrar uma história é fazer essa contação. Eu preciso colocar no foco de qual perspectiva, qual olhar. Quem é que está contando a história? Está sendo um narrador observador, um testemunha, um personagem, um onisciente, onipresente, pautado em quê? E é justamente sobre isso que nós vamos conversar hoje. Então, galera, abram os livros de vocês, capítulo 5, de redação, texto narrativo, foco narrativo. Então, nós já percebemos, nós já estudamos, já aprendemos que o texto narrativo é justamente narrar um fato, um acontecimento e uma história. Sabemos também que há dois tipos de narradores, primeira pessoa e terceira pessoa. Na primeira pessoa, o narrador está contando uma história e se encontra na história. Nessa primeira pessoa, nós temos dois tipos de narradores. Nós temos o narrador personagem e nós temos o narrador testemunha. O narrador testemunha é aquele que justamente não é o protagonista, tá certo? Esse texto ele vai testemunhar alguns fatos, vai falar sobre alguns fatos, só que ele não sabe de toda a história, tá? E nem de todos os personagens. Então, o narrador testemunha ele vai saber apenas de alguns fatos. Ele vai testemunhar, o que ele testemunhar, ele vai contar, tá certo? E o narrador personagem, protagonista, né? Esse vai narrar, como eu já falei, a história é centrada nele, por isso que é protagonista, e ele vai conhecer a história, mas não vai conhecer todos os personagens, tá bom? Então, nós temos aqui, ele vai fazer uma parte da história com elementos cruciais, é justamente chamado de narrador protagonista, justamente porque ele vai saber e ele vai falar do que está centrado a ele. Um exemplo disso é no romance de Graciliano Ramos, São Bernardo, quando Paulo Honório fala justamente da sua perda da esposa Madalena, né? Ele vai falar sobre ela, vai fazer uma reiteração, então ele vai, claro, se colocar na história, falar sobre o que está centralizado a ele. Por isso que é um narrador personagem. Já no narrador testemunha, ele vai testemunhar, tá? Os fatos que ele observar, que ele estiver inserido, ele vai colocar lá na sua história. Então, o narrador. Então, o que o narrador personagem e o narrador testemunha têm de diferentes? Vamos observar os dois textos na página 3 do livro de vocês. Primeiro, o narrador testemunha, como exemplo, no romance de Camilo Castelo Branco, O Amor de Salvação, que ele vai testemunhar fatos. E no segundo, um fragmento de Graciliano Ramos, no romance São Bernardo, onde Paulo Honório ele vai retratar um fato que aconteceu com ele e centralizado na personagem que é ele, tá? É por isso que é o protagonista. Então,
o testemunho ele vai testemunhar um fato e o protagonista ele vai, além de testemunhar, vai ser com ele. Tá? Então, justamente vai ser centralizado na pessoa dele. Ok? Então, esses dois tipos de narradores é quando o narrador for em primeira pessoa. Tranquilo? Agora, nós falaremos em narradores de terceira. Nos narradores de terceira pessoa, nós temos dois tipos também. O narrador observador e o narrador onisciente. Professor, o que é isso? O narrador observador não é o mesmo testemunha? O narrador onisciente não é o mesmo protagonista? Não. Primeiro, o foco narrativo é terceira pessoa. Se é em terceira pessoa, eu não me coloco na história, tá certo? Eu mantenho uma certa distância. Então, nesse caso, eu tenho o narrador observador, que ele vai observar os fatos e ele vai colocar a exposição desse fato, tá certo? Isso acontece no romance 20 Mil Léguas Submarinas de Júlio Verne, onde ele vai explicitar todo um contexto, né, observado por ele. Tá? Porém, ele não se coloca na história. E já no onisciente, ele vai se colocar na história, tá? Ele vai observar, só que o seguinte, esse enredo ele se possibilita estar nele. Então, nesse onisciente, eu tenho dois fragmentos, a onisciência e a onipresença. Tá certo? A onisciência ele permite que o narrador saiba tudo sobre o enredo, todos os personagens, todos os sentimentos dos personagens. Então a onisciência é isso, ele entende sobre tudo, diferente do narrador observador, que ele observa o fato, observa o que está acontecendo, mas ele não sabe o sentimento de cada um, tá? O que cada um está sentindo, o que cada um vai fazer. E o narrador onisciente, na onisciência, ele permite tudo isso. Ele permite que ele saiba o que os personagens vão fazer, estão sentindo. Tá? E na onipresença, ele possibilita ao narrador estar presente em todos os fragmentos, em todas as cenas e em todas as partes do enredo. Tá certo? Galerinha, entenderam? Alguma dúvida? Qualquer dúvida, chama aí, tá? Explicita aí no grupo. Pode ficar à vontade. Mas para concluir, vamos só perceber aqui. O foco narrativo, o foco no narrador. Essa narração está pautada em primeira pessoa ou em terceira pessoa. Primeira pessoa, narrador personagem, narrador testemunha. Esse personagem é o protagonista também, tá? E na terceira pessoa, que pode ser o narrador observador ou onisciente. Esse onisciente pode ser onisciência e onipresente. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Beijo carinhoso. Fiquem com Deus. Façam a atividade 1. A proposta 1 e 2. Tá certo? Questões 1 e 2 para a sala. E a gente se reitera, tá? E faz alguma complementação nas discussões do grupo. Beijo carinhoso. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.